E aí, moçada, beleza? Como é que vocês estão? Eu vou bem, obrigado. Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre o que está acontecendo aí em todo o Brasil, né? Várias cidades, vários estados estão aí afrouxando a questão do isolamento social, essa questão que está deixando muita gente preocupada, né? Por quê? O que está acontecendo, gente? A curva de contaminação no Brasil hoje, ela não está diminuindo. Ela continua muito alta, por sinal. Muito alta, cada vez mais alta. Né? Essa semana nós tivemos recordes de São Paulo e Rio de Janeiro da quantidade de pessoas aí morrendo, indo a óbito. Tá? Hoje, dia 4 de junho, e a gente está ainda vivendo recordes e a flexibilização ela está começando a acontecer. E por quê? Se sabe que existe uma quantidade de gente morrendo muito grande, por que se flexibiliza? Se flexibiliza porque as pessoas, o comércio, a indústria não aguenta mais ficar com essa situação de falta de dinheiro, situação de falta de renda, de não ter dinheiro entrando. Na verdade, é pressão dos empresários para que as coisas reabram. Essa semana aqui na minha cidade houve um protesto pedindo para reabrir. Já existe uma abertura acontecer, que já acontece, né? Na verdade, metade do comércio abre dia par, metade do comércio abre dia ímpar. Por exemplo, o comércio, a parte de eletrônico, a parte de móveis, essas coisas, vamos dizer assim, para casa, o que é para casa, abre num dia. O que é para pessoa, por exemplo, roupa íntima, esse tipo de coisa, cosmético e tudo mais, abre no outro dia. O que a gente está vendo? Né? Lojas que, por exemplo, hoje é dia lá do cosmético, da roupa, né, das coisas que são próprias. A outra loja ela está fechada, mas fica um funcionário lá de fora anotando o pedido e vem por debaixo da porta e entrega. A gente pode criticar? Difícil criticar. Difícil criticar porque a gente entende que o comércio ele precisa sobreviver. A gente entende isso. A gente entende que a indústria precisa produzir para passar para o comércio e vender e as coisas acontecerem. E não é só isso, é emprego também. Não é só a gente fala de empresário, né, porque eles fazem a pressão, mas na verdade os funcionários também precisam. A gente está vivendo uma época onde o distanciamento social ele é imprescindível. Ele é imprescindível por quê? Porque tem muita gente morrendo. A gente está vivendo uma época onde não tem cura para essa enfermidade. Não existe. Então, o que vai fazer para curar a questão aí da doença que está atacando hoje em dia, tá? O mundo inteiro. Não tem. O único remédio foi distanciamento social. O único remédio. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem simplesmente que se isolar. Aí o comércio reabre, ok, as pessoas não são obrigadas a sair. Só que eu mesmo às vezes me pego tendo aqui na rua porque, nossa, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Infelizmente, né, aí uma situação que eu sinceramente defendo, tá? Tem que ser imposto sim, porque a gente acaba, a gente acaba tendo assim uma necessidade de ir na rua, fazer alguma coisa. Se existir uma obrigatoriedade de não sair, olha, não pode, lockdown. Olha, eu sinceramente, desde o início, eu defendi o lockdown como uma coisa obrigatória. Sabe por quê? Eu acho o seguinte, lá foi por volta do dia 15 de março que começou a estourar o coronavírus no Brasil. Começou a ter a primeira morte, enfim. Se naquela época, o governo federal, que já distribuiu dinheiro, já deu auxílio emergencial, que são medidas boas, excelentes, tá? Mas se naquela época eles fizessem uma organização para chegar, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter um mês de lockdown, tudo fechado, não pode sair para rua para nada. Só em casos muito extremos, só farmácia, e farmácia tem que ser atendimento ou delivery, criar assim um sistema de delivery, ou assim, o sistema da farmácia ficar fechado. É proibido, inclusive, vender cosmético na farmácia. Tem gente que está indo na farmácia comprar cosmético. Então, é para ficar trancado dentro de casa. Dar-se-á 15 dias, vamos dizer, foi lá pelo dia 15, dá 15 dias para as pessoas se organizarem, para o próprio governo se organizar. E assim, não precisa nem dar dinheiro para o povo, não. Só faz o seguinte, dá um voucher para cada um ir no supermercado durante esses 15 dias, para não ir todo mundo junto. Quem nasceu no mês de janeiro vai no dia X, quem nasceu em fevereiro vai no dia Y. São 12 dias, contando sábado e domingo, dá para você fazer isso aí. Entendeu? Né? Enfim, fazendo uma conta aqui a grosso modo. Em 15, 16, 17 dias, você consegue, todo mundo faz uma compra, faz a sua compra lá,
fica um mês dentro de casa sem sair para nada. Automaticamente, né, e você fechando, obviamente, também as fronteiras, para ninguém mais entrar de fora, porque vários países fizeram isso, inclusive o Brasil fez tardiamente, depois que o vírus já estava aqui. É a mesma coisa que você jogar um gato lá no meio de um monte de Rottweiler e trancar a porta. Não adianta. Eu dei exemplo quando tinha que ser Rottweiler no meio de um monte de gato, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que ter, essa visão, tá? Não pode simplesmente reabrir o comércio e tudo mais, tá mandando o povo para o abatedouro. O povo está indo para o abatedouro, tá? Eu tenho uma preocupação muito grande com a minha família, minha esposa, minha filha, justamente porque cada vez que a gente sai, a gente só vai saber se a gente se infectou daquela vez que a gente saiu, daqui a 7, 10 dias, que é o período de incubação do vírus. Então, o que se faz é se proteger, não tem jeito. É claro que existem pessoas que têm que sair para trabalhar. Não tem jeito, porque senão não vão comer. Essa que é a verdade, não vão pagar suas dívidas. Tá? Por mais que a gente tenha empresas de luz, elas estão proibidas de cortar a luz, mas daqui a pouco você tem que pagar também. Isso é uma bola de neve. As dívidas elas vão acumulando. Algumas empresas elas estão protelando também juros. Por exemplo, você está pagando empréstimo, você pode pagar daqui a 3, 4, 6 meses. Só que isso vai gerar juros, não é de graça. Então as pessoas elas precisam trabalhar sim. Existe o funcionário público, que tem uma certa garantia, mas também uma garantia que ela não é total. Por quê? Porque a empresa, ela simplesmente, ou a empresa não, a prefeitura, por não estar arrecadando, porque não está tendo comércio da forma que deveria ter, da forma que está acostumado, a arrecadação cai, automaticamente tem que tirar o dinheiro do servidor, ele é pago dessa arrecadação. Se não tem arrecadação, e aí, como é que faz? Entendeu? Por mais que essas pessoas, por mais que o funcionário público ele tenha uma garantia, amanhã ou depois, se a prefeitura para de arrecadar, não tiver como pagar, vai atrasar salário. O salário é devido pela prefeitura, mas vai atrasar, a pessoa vai passar fome do mesmo jeito. E aí, como é que faz? Como que a gente vai acertar uma coisa que lá no início não existia um parâmetro? Nunca, assim, né? A última vez que teve uma grande pandemia mundial foi a gripe espanhola, 1920. Ele não tem ninguém vivo aí para contar essa história, pelo menos que não fosse um bebê na época, né? Isso já fazem 100 anos. Então, e aí? Quem é que tem o know-how, quem é que tem essa experiência para poder explicar para a gente o que a gente vai fazer? Por isso, os erros eles são aceitáveis. Eles aconteceram, normal acontecer, mas eu acho que agora a gente tem que acertar. E como que a gente vai acertar isso? Nesse momento. O vírus ele já está espalhado aí pelo Brasil inteiro, tá? Então não tem vacina. O que vai fazer? Eu acho, na minha visão, a melhor situação é o lockdown. Porque a gente tem que escolher o seguinte, o que a gente quer? O que a gente quer enquanto país? Tá? A gente quer simplesmente salvar a questão financeira? Salvar a questão financeira, se a gente tiver que enterrar milhões, e eu estou dizendo milhões, tá? Milhões de brasileiros, é uma temeridade muito grande. E é milhões sim, gente. Hoje a gente já está com uma taxa aí de óbitos de 30 mil. A gente não chegou ainda ao pico e ninguém sabe quando é o pico. Tá? Quem garante que são 30 mil não são. Eu tenho certeza que não são. É só a gente olhar no portal da transparência lá dos cartórios que a gente visualiza que a quantidade de insuficiência respiratória e pneumonia aumentou 700% em relação ao ano passado. Tá? Que se você for olhar só a diferença do ano passado para esse ano, simplesmente é muito maior do que 30 mil mortos, que é o que se fala que morreu de coronavírus nessa faixa. A gente está vivendo essa semana. Já ultrapassou 30 mil, mas enfim. E aí? Então o que a gente escolhe? A gente vai salvar a parte econômica, e sinceramente é muito complicado. Nesse momento a gente está praticamente fadado a viver uma recessão durante muitos anos para a gente se recuperar. Não vai ser de uma vez, de uma hora para outra. Tá? E ao mesmo tempo a gente precisa salvar as pessoas. Então, porque a economia, ela não tem jeito, é o mundo inteiro, Até você conseguir recuperar a questão de importação, questão de relações internacionais, ainda mais com os problemas de política pública e políticas internacionais, que o Brasil não está sabendo se posicionar hoje com o governo atual. E aí, o que a gente faz? Então, assim, a gente tem que salvar, primeiro, a prioridade, e a Constituição diz, todo mundo tem direito à vida. Então, a primeira preocupação é com a vida. Tá? Dignidade humana.
Então, é lutar pela vida das pessoas. E não tem jeito. Não tem jeito. O que era para ser feito lá atrás, um mês, ainda dá tempo para fazer agora. Lockdown, mas é um lockdown. Gente, não tem jeito. É um lockdown mega estruturado. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Eles fizeram um lockdown. Por que lá não está pior do que o Brasil? O Brasil tem uma faixa aí de 200 milhões de habitantes. Por que a situação no Brasil está pior do que na Índia? Por quê? Simplesmente porque lá foi feito lockdown. Aqui não, a gente vai ter que fazer. Não tem para onde correr. Eu sei que o cinto apertou, o comércio não aguenta mais, por isso que eles estão revoltados, querendo voltar, é legítimo, ok. Agora, se isso fosse feito lá atrás, estaria tudo muito melhor agora. Já que não foi, vai ter que ser feito, senão vai morrer mais gente, infelizmente. Vai morrer muita gente. Inclusive essa galera que está indo para a rua para protestar, vai morrer gente deles também. Não é isso que ninguém quer. A minha sugestão é essa. É uma sugestão difícil? Muito difícil. É fácil? Não. Vai piorar a situação econômica? Vai, com certeza vai. Mas quem que a gente vai salvar? Não tem jeito, é uma questão de escolha. Quem você quer salvar? Você quer salvar os seus parentes, pessoas que você ama, ou você quer salvar a sua carteira? Ah, as pessoas que eu amo vão ficar com fome. Ok, é terrível isso. Mas não tem jeito. Não tem jeito. O governo federal, se tivesse pensado nisso lá atrás, a gente poderia ter ficado só o mês de abril, só parado no lockdown, entendeu? E voltar lá meados de maio. Tava ótimo. Agora a gente já está avançando no mês de junho e não tem nenhuma propensão de acabar. Hoje o Brasil é epicentro mundial, é onde mais morre gente, tá? E não tem nem ideia de quando que essa curva vai começar a diminuir. Olha, do jeito que tá, eu acho que ela tende a aumentar. Não é querer ser pessimista, muito pelo contrário, mas a gente tem que ter essa visão, tá? Essa visão de que só volta ao normal se a gente agir com responsabilidade. Galera, muito obrigado aí pela atenção. Vamos pensar um pouquinho. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários, tá? Curtir, descurtir. Fique à vontade. Se puder curtir aí, avaliar nosso trabalho da melhor maneira possível, a gente agradece também. Inscreva-se no canal. A gente aguarda vocês para os próximos vídeos para a gente pensar junto, tá? E também a gente vai falar muito sobre tecnologia, a gente vai falar muito sobre atualidade, enfim, o que tiver em alta é o que a gente vai estar falando. Valeu, galera. Grande abraço, fiquem com Deus e até!